Saudações a todos. Retomando então o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, por Sueli Caldas Schubert, vamos retomar o último parágrafo para darmos continuidade. Não se pode perder de vista, diz a Sueli Caldas, o fato de que o espírito, quando desencarnado, tem outro entendimento acerca da sua própria situação. Exceção, é claro, dos que ainda estão cristalizados em condutas de rebeldia perante as leis divinas que cultivam a crueldade e a violência. Assim, o espírito cônscio de sua real condição sentirá em seu mundo íntimo a necessidade imperiosa de ressarcir os erros do passado, né? Então, naturalmente, o espírito consciente, quando ele se defronta ali com o mau aproveitamento da encarnação, as situações criadas, né? Os prejuízos que levou a outros, tudo isso faz com que o espírito sinta a vontade de voltar e de reparar, de reajustar-se diante das situações que ele mesmo criou. Vejamos como a benfeitora Joana assinala as características do quadro provacional. As provações se manifestam desta forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Isso é muito importante, porque as provações nos educam, as provações nos burilam, as provações nos aperfeiçoam. Sem desafios, sem as provações, que são os impulsos que recebemos da vida, né, em nosso benefício, Deus nos impulsiona em nosso benefício, para que consigamos, né, dar conta desta caminhada e não fiquemos estacionados. Mas é importante o que ela colocou aqui, que as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Isso é muito, muito importante, porque no estudo da doutrina percebemos claramente que as coisas não estão exatamente definidas de uma forma irrevogável. É claro que há aquelas provações que já são programadas como desafios ou até como consequências expiatórias, né? Mas existem muitas outras situações que retornamos para passar por determinados quadros, dentro das nossas necessidades de quitação com a lei, necessidades de aprendizado, necessidades de reajuste, né? E de dar ao outro aquilo que tiramos, enfim, há muitas situações que surgem ali que poderiam vir na forma de uma doença. Quantas provações não surgem, né? E na verdade elas podem ser atenuadas ou agravadas. Estou me lembrando de um caso que já falamos de outras vezes, era um homem, um trabalhador numa fábrica, ele operava máquinas e à noite ele frequentava uma casa espírita. E era muito querido, sempre muito atencioso, né? Sempre ali com o coração muito amoroso com todos. Um belo dia, ele perde um dedo na máquina e ele fica muito sentido com Deus, aquela coisa. Por que me aconteceu isso? E ele começou a se questionar
Por que que aconteceu isso? Eu sou tão cuidadoso, sou tão esforçado, tenho feito tantas coisas boas. Por que me aconteceu isso? E ele com esse espírito triste, decepcionado, ele vai à casa espírita que ele frequentava naquela noite e o espírito orientador lhe diz: por que você está tão magoado por ter perdido um dedo, se estava dentro da sua programação perder um braço? Mas pelo seu esforço, pelas suas lutas, pela sua mudança, você perdeu apenas um dedo. Então, isso prova, né? Isso prova que ele vinha com a grande probabilidade de perder um braço, como consequência de um passado que nós já vamos comentar. Mas, pelo seu esforço no bem, ele perdeu apenas um dedo. E por que que ele perderia um braço e acabou perdendo um dedo? O passado, né? No passado, encarnação anterior, ele como um dono de fazenda, ou até mesmo um capataz, eu não me lembro exatamente se ele era um dono de fazenda ou um capataz. O fato é que ele teve uma participação muito dolorosa, dolorosa no sentido de cruel, uma participação muito cruel na determinação de condenando um escravo a perder o braço, a que seu braço fosse moído naquelas máquinas de moer cana, né? Era um engenho, porque ele tinha feito algo que tinha prejudicado ali o dono da fazenda, foi o dono da fazenda. Ele tinha dado um prejuízo, então a ordem foi que lhe triturasse o braço, e o braço dele foi triturado. Então, esse que ordenou, né, a trituração do braço do escravo, a gente aprende, né? Tudo que nós causamos no outro, estamos causando em nós mesmos. O que ferimos no outro, estamos ferindo em nós mesmos. Então, naturalmente, né? Se ele triturou o braço do outro, ele acabou ali revertendo aquilo para ele mesmo. É da lei, né? E o seu corpo perispiritual, então, apresenta aquela lesão, né? Aquela lesão já preparando ali no futuro corpo físico a se desenvolver, já aquela programação, né? Aquela determinação que não é exatamente uma fatalidade, porque pode piorar ou melhorar, né? Mas uma definição, é uma definição dos pontos principais da nossa encarnação. Portanto, a programação delineada poderá ser alterada, amenizada, desde que a vivência no plano físico expresse uma característica altruística, empenho no bem e esforço de melhoria íntima. Caso o espírito reencarnado, no uso do seu livre-arbítrio, esquecido de seus compromissos e fascinado por certas condutas terrenas, nas quais imperam os vícios e desequilíbrios, optar por essas experiências, terá, como é natural, um agravamento de sua situação. Isso, porém, não significa retrocesso, visto que o espírito não retroage. O Livro dos Espíritos, na pergunta 398A, temos: porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. As expiações, entretanto, expressam situações mais graves e, por isso mesmo, são impostas e irrecusáveis. Segundo Joana, constituem medicação eficaz a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Sua diferença primordial em relação às provações reside no fato de que estas promovem o indivíduo através do sofrimento reparador, enquanto que as expiações visam a restaurar o equilíbrio perdido ao tempo em que reconduzem o infrator
à posição espiritual em que se encontrava antes da queda desastrosa. Os quadros expiatórios traduzem situações de maior gravidade, não sendo possível uma mudança de curso, embora possam ser atenuados dependendo da conduta daquele que está submetido a tais experiências. É importante ter em mente que a dor não é uma punição divina, mas um processo educativo, íncito na lei de ação e reação. Quando agredimos a lei divina, esta, nos seus perfeitos mecanismos, nos propiciará a reação correspondente aos atos danosos praticados. Isto, como é óbvio, ocorre igualmente em relação às ações altruísticas que realizamos. Cada ser vive com a consciência que estrutura, enfatiza a mentora citada. Podemos observar entre os quadros expiatórios as ocorrências de limitações orgânicas e mentais graves, as patologias congênitas irreversíveis, enfermidades degenerativas, alguns tipos de câncer, certos tipos de transtornos mentais. São recursos educativos para o infrator reincidente e rebelde, né? Então, não nos esqueçamos que essas situações mais graves, enfermidades degenerativas, determinados cânceres, algumas patologias congênitas, ou seja, que a criança já traz, né, de forma irreversível, tudo isso são processos educativos. Tenhamos isso em mente. Diante dessas explicações extremamente justas, porque abrangem todos os seres humanos na sua escalada evolutiva, embora apresentem infinitas gradações de acordo com o patamar evolutivo de cada um, trazem no seu bojo a presença permanente da misericórdia divina a velar e amparar a todos os seus filhos. De nossa parte, diante de nossos irmãos que estão vivenciando expiações dolorosas, devemos ter o cuidado e a sensibilidade de não os rotularmos como criminosos, trânsfugas das divinas leis, pois existem outras situações para as quais devemos atentar, além de expressarmos uma maneira negativa e até mesmo descaridosa. Quanto mais não seja porque, quem sabe, talvez em nosso passado, tivéssemos a mesma conduta que hoje recriminamos ou condenamos. Joana de Ângeles enfoca neste mesmo livro a questão das aparentes expiações, seres que, em nome do Senhor, escolheram situações de grande sofrimento para exemplificarem coragem, paciência, resignação ou mesmo um alerta e um convite para uma vivência espiritualizada junto aos que cercam. Então, como a Sueli Caldas coloca, né? A Joana de Ângeles, ela traz ali, né? Ela frisa essas questões aparentes, as questões das aparentes expiações, né? Porque temos que entender que muitos vêm, muitos ou alguns, né? Mas há espíritos muito preparados e que eles pedem provações dolorosas, né, que podem ser classificadas ali como expiações, mas na verdade são expiações aparentes, porque não são exatamente expiações, ou seja, a expiação é aquela lição de casa que não foi feita, que foi feita mal feita, então temos que retornar e retomar, né? Buscando a melhor forma aquilo que deixamos de lado, aquilo em que agimos com crueldade, enfim. Seja o que for, a expiação é a lição retomada, porque não considerada com o devido valor na encarnação.
mas temos que nos lembrar, como ela fala, como fala a Sueli Caldas, que há muitos casos que aparentam ser uma expiação dolorosa, tem todas as características de uma expiação, mas não o é. Na verdade, foi um pedido desse espírito para testar, para exemplificar, né? E para testar sua coragem, sua paciência, sua resignação, né? Ou até mesmo um alerta, um convite para uma vivência espiritualizada junto aos que o cercam, como ela coloca. Humberto Roden, autor espiritualista, fala a respeito e menciona ser um sofrimento crédito. No Evangelho de João, capítulo 9, nos itens de 1 a 41, encontramos a cura do cego de nascença, que é um excelente e belo exemplo de sofrimento crédito. Analisemos o trecho a seguir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vejam que pergunta interessante fizeram a Jesus. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então aqui Jesus já deixa claro que há situações aparentemente dolorosas, expiatórias, né? Como a cegueira, mas na verdade aquele cego, né, que estava ali à beira do caminho, não estava cego por expiação propriamente dita, né? E sim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, a gente sabe que sempre há encarnações nesses moldes, mas aos tempos de Jesus, né, houve muitos que encarnaram e passando por provações bastante dolorosas, mas que foi ali com o objetivo, né, com o objetivo de estar próximo a Jesus e proporcionando a oportunidade de Jesus operar ali as chamadas curas, né, os chamados milagres, né? Então, quantos espíritos que não estavam cegos e voltaram, por exemplo, e voltaram à visão porque vieram com esta prova pedida, né? Para colaborarem com Jesus no seu trabalho abençoado ali, né? Curando a tantos numa forma de chamar a atenção para alcançar a alma. E continuando, não está muito claro o texto evangélico? Voltemos agora a André Luiz. Usando como exemplo o processo reencarnatório de Segismundo, que retornaria à esfera terrena com o propósito de reharmonizar-se com desafetos do passado, André evidencia a cuidadosa programação que antecede o momento do nascimento, que nos enseja a conhecer um pouco a trajetória do ser em suas etapas evolutivas. Assim já sabemos que, acima de tudo, esplende o espírito imortal que imprime na organização fetal, através de seu perispírito, os seus conteúdos energéticos, para escrever mais um capítulo da sua história pessoal. André Luiz esclarece quanto a outros processos reencarnatórios que vale mencionar. É importante ressaltar ainda que cada um de nós conta com orientadores espirituais, espíritos amigos que se interessam pelo nosso progresso e, em especial, com aquele que é denominado anjo da guarda. Este é o espírito protetor que vela mais diretamente pelo reencarnado. Todos os seres humanos contam com esta proteção, mas é preciso evidenciar desde já que também nos observam, nos cercam, nos acompanham e até podem chegar a perseguir-nos os que prejudicamos no passado, agora desejosos de promover e assistir aos nossos insucessos. Até a idade de 7 anos,
o espírito protetor está bem próximo de seu protegido. Por esta época, o processo reencarnatório está consolidado e esse bom amigo passará a segui-lo a certa distância, permitindo-lhe gradualmente o exercício do livre-arbítrio e o crescimento à custa do próprio esforço, mas sempre estará emitindo ideias e instruções que o ajudem nas suas escolhas. Fiquemos com estas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizar o capítulo que eu complementei na semana passada do livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, no capítulo Você é Insubstituível, um ser único no universo. Eu vou finalizar antes de passarmos ao próximo assunto. Que você jamais desista da vida e nem se autoabandone, mesmo se o mundo desabar sobre você e ninguém o compreender. Que dos momentos mais difíceis de sua vida, você possa escrever os mais belos textos da sua história. Que você aprenda a erguer os seus olhos e enxergar continuamente o mistério e o encanto da existência, seja nas tormentas ou nos dias ensolarados, seja na solidão ou no conforto social, seja no anonimato ou nos dias de glória. Que você fique sempre atônito em saber que no começo da sua história, suas chances de estar vivo eram próximas de zero, mas você agarrou todas as oportunidades para viver e por isso venceu a grande corrida pela vida. Que você possa se levantar todas as vezes que tropeçar e continuar sem recuar. Que você fique fascinado em descobrir que, segundo o pensamento do mestre da emoção, para o autor da vida, Deus, você é um ser insubstituível, ímpar, exclusivo. Que vocês sejam grandes e inseparáveis amigos. Que entre vocês haja um memorial eterno. Um relacionamento infindável escrito com lágrimas comoventes e alegrias exuberantes. Que você nunca se sinta mais um número na multidão. Que tenha plena convicção de que ninguém é maior ou menor do que você nessa terra. Que jamais duvide de que, embora tenha diversos defeitos, dificuldades e momentos de insegurança, o universo não seria o mesmo sem você. Que você não tenha medo das longas noites que a vida lhe trará. Que possa aguardar sempre o amanhecer, pois o sol não deixa de brilhar para os amigos da paciência, nem para os amantes da sabedoria. Meu desejo é que você honre solenemente o espetáculo da vida e que seus dias sejam felizes, mesmo diante de todos os seus desertos. Esse treino tem que fazer parte da nossa vida. E agora, voltando ao nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, vamos para o assunto desapego. São duas partes. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Denominamos desapego defensivo o mecanismo de fuga da realidade, utilizado de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão fora do próprio controle. Esse desapego de proteção tem como base profunda um processo mental ativado tão logo o indivíduo perceba algo ou alguém que tenha grande significado para ele e que, se o perdesse, seria muito doloroso. Ele adota uma atitude de contenção dos sentimentos e se isola, com indiferença e desprezo diante do seu mundo sensível. Declara-se desinteressado e frio, mantendo por postura íntima o seguinte pensamento: eu não me importo. Quer dizer, não abro as portas do meu sentimento.
Aliás, a palavra importar vem do latim importare, trazer para dentro ou trazer para si. Assim, ele não se sentirá frustrado ou ameaçado pelos conflitos, porquanto supõe ter atingido um real desapego, quando, na verdade, apenas utiliza uma desistência da expressão, do anseio, da vontade, da satisfação e da realização pessoal. Ou seja, restringe e mutila a vida ativa. Por outro lado, o desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expansão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social, exibindo atos e comportamentos fictícios, envolvidas que estão por uma atmosfera de falsa renúncia e altruísmo. É considerada pelos espíritos superiores como duplo egoísmo a atitude de certos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo. E aqui, questão 770 do Livro dos Espíritos, capítulo 7 do livro 3º, Lei de Sociedade, item 2, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Resposta: duplo egoísmo. 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Não podemos nos esconder atrás de valores sagrados para camuflar conflitos de caráter afetivo, sexual, profissional, cultural, religioso. Isso é escapismo. Enfim, uma deserção da participação social é, na verdade, um fenômeno retardatário do amadurecimento psicológico. Esse tipo de desapego, que parece ter como motivo um imenso desprendimento por bens materiais ou pessoas, comprova, acima de tudo, ser apenas um desejo de fuga ou um receio proveniente do egoísmo. Uma atitude autoimposta por dúvidas e desconfiança, insegurança e temor, além de nos autoagredir, nos afasta do caminho natural e nos desvia do dinamismo evolutivo da vida providencial. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, ou resignação neurótica, e não virtude genuína. As criaturas do mundo estão cheias de fictícios desapegos que, na realidade, reduzem a visão da verdadeira espiritualidade, dificultando as muitas maneiras de despertar as potencialidades da alma. Disse que um indivíduo apegado é indeciso e inerte porque perdeu a conexão consigo mesmo. Não sabe mais o que quer para si, não mais navega os mares, nem desbrava os continentes de seu reino interior. Desviou-se de sua rota existencial. Disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida e perde, quem ama sua vida a perde, e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 24 e 25. O entendimento das palavras do Mestre pode nos libertar do sofrimento a que nos arremessou o apego. O amar a vida, ou odiar a vida, a que o Cristo se refere, é exatamente o despertar ou a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência, que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto.
Eis a excelência da mensagem. Tudo em nossa vida terrena é transitório. Vai passar, vai mudar e ir além. Os grãos de trigo vão tomar uma nova feição, se transformarão num imenso trigal e, mais adiante, se converterão na prodigalidade do alimento generoso. Apego é a notação da impermanência das coisas. Na terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. Agora a segunda parte do desapego. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Isso está em Mateus 16, 24 a 26. Quando alguém passa silenciosamente por um desfiladeiro, percebe o sussurrar de sons distintos que repercutem através dos ventos nas pedras e árvores. São manifestações dos ecos da natureza daquele lugar. A criatura que interioriza e aquieta a mente, silenciando sua intimidade, faz com que seu reino interior assemelhe-se a um sereno desfiladeiro, de onde surgem as mensagens inarticuladas da alma. São manifestações dos ecos transcendentais do universo. Nesse estado interior, onde impera a quietude e a tranquilidade, o indivíduo tem um encontro consigo mesmo, com sua mais pura essência, o espírito. Na presença da inquietação e dos inúmeros anseios, a mente apegada bloqueia a fonte sapiencial e polui a via de acesso pela qual se ausculta a fonte da excelsa sabedoria. As pessoas do mundo estão distraídas entre os eventos do passado e os do presente, plenas de desejos pessoais que turvam e contagiam sua visão cósmica. Isso as impede de expandir e expressar de forma espontânea e natural sua religiosidade nata. Uma vez perdido o espírito, as pessoas, embora vivas, estão como mortas. De fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, apegar-se ao ego, vai perdê-la, perder de vista o si mesmo. Mas o que perder a sua vida, desapegar-se do ego, por causa de mim, vai encontrá-la, integrar-se ao si mesmo. Devemos quebrar todos os grilhões e expulsar as 1000 vozes que enxameiam nossa casa mental. Assim ficaremos limpos e desnudos, livres e despojados, libertos de tudo. Então haverá naturalmente nesse desfiladeiro interno o reverberar de algo essencial, antes oculto, mas agora presente, em que se percebem com clara nitidez seus recursos infinitos e sua capacidade de despertar potenciais inatos. Recolhemos da antiga sabedoria oriental este trecho que bem ilustra a nossa ideia sobre desapego e serenidade interior. Quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Da mesma maneira, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. E é a questão 205 do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 7, Parentesco, Filiação. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores,
Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Quando temos algo querido ou pensamos ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é o resultado do apego, medo de perder. É preciso perceber a diferença entre o amor real e a relação simbiótica, ou mesmo apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é ultrapassar a transitoriedade do mundo visível e penetrar na essência oculta das criações e criaturas. É desapegar-se verdadeiramente e viver na integridade da vida. Não querer perpetuar o ego. Tomar a sua cruz é reconhecer que este momento vai se desvanecer e não se perpetuará. É perceber os difíceis dilemas mentais pelos quais passamos, o que nos permitirá transitar íntegros na via de mão dupla por onde se movem, de um lado, a busca imediatista do ego e do outro a inspiração da infinita sabedoria divina. O desapego nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e de confiança em nós mesmos. Nosso calabouço reside em nossos mais íntimos atos e atitudes. Prendemo-nos nos grilhões de nossa própria criação mental e fazemos o mesmo com aqueles que amamos. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. A mente é serena, tranquila e desapegada é a porta estreita. O indivíduo desapegado participa com a família e com toda a comunidade de um relacionamento saudável e espontâneo. Não vive atado aos vínculos doentios da ansiedade de separação, pois crê plenamente que a lei das vidas sucessivas não destrói os laços da afetividade. Antes, os estende a um número cada vez maior de pessoas e também por toda a humanidade. Vou complementar agora com a questão 205A desse livro segundo, capítulo 4. A reencarnação, então, diminui a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condições bem diversas? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Este ficaria corado de haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem. Não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vaidade. Vamos ficar por aqui. Uma boa semana a todos.